Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Como eu prometi a vocês no review da Bíblia de Estudo John Wesley, eu vou mostrar para vocês o livro Falsa Aurora, do autor Lipin. Então, eu tenho três coisas que eu quero fazer nesse livro. Mostrar para vocês o autor, o livro e o conteúdo e o que ele tem a ver com a pesquisa que nós temos feito lá no grupo do WhatsApp, né? O nosso grupo do WhatsApp de administradores tem pesquisado o que o Lipin escreveu aqui e nós não sabíamos. Aí descobrimos o livro e ele bate com tudo que a gente já tinha percebido. Inclusive, parte desse material já entrou aqui no canal em algumas lives e vocês vão ter mais uma indicação de um material muito grande a respeito desse problema que está acontecendo hoje, tá bom? Antes de passar para o review, eu quero convidar vocês a fazer parte do canal Palavras em Chamas. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui tá tendo live, tá tendo review, tá tendo leitura de alguns produtos, de alguns materiais, né, como esse aqui também. Às vezes saem alguns vídeos diferentes também. Então fica à vontade no canal, se inscreve aí. Comenta aqui embaixo o que você achar também do vídeo, beleza? Vamos passar aqui então pro livro. O livro do Lipin saiu pela editora Vide Editorial. É um livro grosso, né? Bem grosso mesmo. E tem uma capa curiosa. Desculpa. Então vamos começar aqui da frente, porque lendo a capa a gente já entende bastante do livro, né? Falsa Aurora. Então alguma coisa que poderia, que era para dar certo e na verdade é falso, não dá errado. É isso, essa é a ideia do título, tá bom? A iniciativa das religiões unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Então o livro vai tratar exatamente do que está escrito. A capa já revela a ideia do livro, mas o livro é muito grosso para você ficar só na capa. Ele vai falar muita coisa, beleza? Aqui atrás a gente tem um texto que vai explicar um pouco melhor a ideia do Lipin. Em Falsa Aurora, Lipin investiga a URI. URI é o quê? É a Iniciativa das Religiões Unidas. Isto mesmo, uma ideia que surgiu de um cristão de unificar as religiões. Você está ouvindo exatamente o que eu falei. A ideia surgiu de um cristão de unir todas as religiões do mundo. E não é todas as igrejas cristãs, não. É todas as religiões do mundo. Isso mesmo. Então a Falsa Aurora investiga a URI, essa organização, e os movimentos a ela aliados, né? E com a ajuda de mais de 3.000 notas de rodapé, demonstra com claridade ofuscante que todo o submundo pseudo-esotérico ganhou corpo nas últimas décadas e agora está pronto para se tornar terrível e extremamente útil para a elite global dos poderosos. Então, a gente tem aqui a ideia de que os poderosos, né, pelas palavras do Lipin, vão usar a religião para unificar tudo, porque a política não dá. Então a política agora vai usar a religião para unificar tudo e para que eles dominem. É basicamente isso. Aqui nós temos a foto de um satanista antigo, bem conhecido, que eu sempre esqueço o nome dele, mas vocês vão lembrar aqui nos comentários. Vários símbolos aqui, né? Só lendo o livro vocês vão compreender. Então vamos ver aqui quem é o Lipin. Aqui está falando sobre ele, ó. Lipin é um jornalista americano formado em Harvard em 1976. Que desde 98 escreve sobre os assuntos contemplados nesse livro. Então ele já faz textos sobre o que ele coloca aqui. É um jornalista, né? E então ele tem muita informação e melhor, ele tem muito lugar para obter informação. É isso que falta, sabe? Você tem informação certa. O Lipin é jornalista, então com certeza ele tem muitas fontes, né? E ele lê bastante também, pelo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, desde 98 ele escreve sobre os assuntos desse livro, já tendo sido publicado em vários periódicos de notável importância da área, como Toldstone, o Old Nitty Dale, ou New Oxford Review, jornal, que isso, gente, esse aqui eu não tinha visto, Journal do The Spiritual, eu não sei falar essa palavra aqui, Project. Pin foi batizado na igreja cristã episcopal, mas tornou-se um ateu marxista na faculdade. Voltou posteriormente a Cristo através de uma congregação metodista e depois de uma nova passagem pela igreja episcopal e de um breve período na igreja ortodoxa, converteu-se ao catolicismo e hoje é membro de uma paróquia católica de rito oriental. Então ele é católico, né? E os católicos escrevem muito sobre esse tema.
né? Esse não é o primeiro livro católico que eu tenho, tá bom, irmãos? Eles escrevem muito sobre esse tema aqui, principalmente contra aquela ideia da adoração à natureza, né? Que a gente vai ver mais coisas saindo por aí afora, né? Então, esse é Lipim e esse é o Falsa Aurora. Vamos dar uma olhada agora no sumário, e aí depois eu vou ler alguns pontos para vocês, porque o livro é muito grande, tá bom? Ele é muito, muito grande, e apesar de ser grande, o tema é tão urgente que eu mesmo já li, já passei o olho nele quase todo, tá vendo, ó? Então as marcas, alguns pontos eu não quis ler porque realmente era muita coisa, mas tem muita marca, tá vendo, ó, tem lugar aqui atrás, isso, ó, tudo marca de coisa que eu falei assim, eu vou marcar e vou ler, mas não tem como, né? Simplesmente não tem como ler tudo para vocês, porque é muita coisa importante aqui. Então, ó, por exemplo, aqui não tem jeito, mas eu vou ler para vocês o sumário, para vocês entenderem a urgência do tema, e aí vou deixar a indicação para vocês comprarem um livro e ler melhor, né? E ler tudo, o material. Então, ele é separado em algumas partes, não me engano são 5 partes, quer ver? Parte 4 e parte 4, isso aí, são 4 partes, quer ver? 4 partes do livro separado em capítulos pequenos dentro dele. Então, às vezes um capítulo tem 1 página, 2 páginas. E isso ajuda, na verdade, não é muito ruim, porque você encerra um assunto que está tratando ali de forma mais rápida. Ao invés de você ficar 20 páginas lendo sobre uma mesma coisa, em 20 páginas você lê um monte de informação importante, tá bom? Então, eu vou ler o título dos capítulos, depois a gente vai, o título das partes, depois a gente vai entrar dentro do livro, para você entender melhor como funciona. Essa edição é a primeira edição de fevereiro. Eu descobri esse livro sem querer, tá, irmãos? Estava na Amazon, eu já estava pesquisando alguns livros que eu já tenho pesquisado, né? E aí apareceu esse livro, eu cliquei, li o que o livro propõe, e cara, isso aqui é muito do que a gente tem pesquisado, do que saiu para vocês aqui em lives, em vídeos e tudo mais. Então, é algo que tem que ser prestado atenção, tá bom, irmãos? Tanto que quando eu comprei, eu não me preocupei com a religião do cara, porque não era isso que importava. O que importava era o conteúdo que estava aqui, e realmente, eu não errei na escolha, tá? Então a gente tem aqui uma apresentação, né, um prefácio contra a iniciação documentada, uma perspectiva tradicionalista, uma introdução sobre o tema, tá? Ele vai tratar aqui sobre o tema que ele vai propor no livro, vai da página 19 até 56, então é bem grande. Depois ele vai começar, parte 1. Reverenciando o espírito do tempo, a iniciativa das religiões unidas. Na parte 1 ele vai explicar o que é a URI, de onde ela surge e tudo mais. Então são alguns capítulos aqui, sobre 5, se não me engano. São 7 capítulos sobre o início da URI, e ele termina aqui no capítulo 14, aliás, no capítulo 7, 14 motivos para fazer oposição à iniciativa das religiões unidas, tá? Depois eu vou ler o que é a URI, gente. Vocês não têm ideia do que eu tô falando, né? Dá vontade de apressar, mas não dá para apressar, tem que ser devagar nesse caso aqui, tá bom? A parte 2, servos da escuridão cintilante, o anti-evangelho do movimento da nova era. Lembra que a sua avó falava da nova era? Cuidado com a nova era, o símbolo da nova era. Então, ela talvez ela estivesse repetindo uma coisa que não tivesse prova, mas ela acabou acertando. Realmente há uma nova era e há uma iniciativa da nova era. Ele vai tratar isso aqui, tá bom? Ele vai tratar da Helena Blavatsky, que é uma mulher que eu já tenho pesquisado. Aí eu descobri a Alice Bailey, que ela continua a obra da Blavatsky, que eu não sabia. Depois vai falar dos seguidores e mais algumas pessoas aqui. Então, nesse ponto, ele vai citar os anti-evangelhos. Só que esses anti-evangelhos não trabalham da maneira como você está acostumado. Porque você esperava que essas pessoas fossem totalmente contra o cristianismo. Mas eles não são contra, exatamente. Só que eles acham que o cristianismo precisa de algo a mais. E é aí que entra as doutrinas falsas, as doutrinas heréticas dessas pessoas. Então, a gente tem aqui a Helena Blavatsky e a Sociedade Teosófica que ela lançou. Depois a Alice Bailey e esse Lucis Trust, que fundou uma... Aliás, não foi eles que fundaram, não. Aí depois nós temos os seguidores atuais da Alice Bailey. Eles não são contra o cristianismo exatamente, só que eles acham que o cristianismo precisa melhorar. E nessa melhora, eles trazem coisas de outras religiões.
é tipicamente o liberalismo. Só que você acha que o liberalismo é leve, que o liberalismo não é muita coisa. Não, cara, o liberalismo é isso aqui. É Satanás dentro da igreja. E ele agora tem enganado muitos teólogos que estudam crítica textual, né? Infelizmente, os teólogos da crítica textual têm sido enganados por Satanás e eles estão caindo nisso aqui. Eles estão caindo em Helena, na Alice. Caindo como? Caindo concordando com o pensamento dela sem perceber. É curioso isso, mas é assim que acontece. A parte 3. Leviatã se ergue, os aliados globalistas da URI. Por que ele fala dos globalistas? Porque, na verdade, o mundo todo quer dominar o mundo. Né? Todo mundo quer dominar o mundo. Então você tem lá, muita gente pensa lá que quem quer dominar o mundo é o Papa. Né? Aí outros vão pensar, não, quem quer dominar o mundo não é o Papa, é a China. Aí outros não, é os Estados Unidos. Né? Ninguém pensa no Brasil dominar o mundo porque seria uma vergonha. Né? A gente não tem capacidade política nem para governar o Brasil. Imagina o mundo, né? Ia estragar tudo. Né? E isso é verdade. Imagina o Lula, presidente do mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas o que acontece? Existem várias pessoas com o mesmo pensamento. Essas pessoas, irmãos, eles pararam de lutar entre si e eles estão começando a reunir força. E aí o que acontece? Eles não conseguem unificar o mundo pela política. Então eles tiveram que unificar o mundo pela religião. E aí nós temos aqui o capítulo 20, que é algo que os católicos perseguem bastante, pelo que eu pude perceber, que é a Carta da Terra. A ideia central desse tipo de documento é que todos adorem a Terra, que todos adorem a natureza, sabe? E essa natureza, ela tem um nome pagão, né? Não é só natureza, ela é a mãe terra, ela é Gaia. Então outras religiões já adoram a terra, só o cristianismo que ainda não. Mas essa ideia que está contaminando o mundo, através da política de vários países, vai resultar em uma adoração à natureza. E adorando a natureza, eles desvinculam o cristianismo do mundo, porque nós não adoramos a natureza, nós adoramos o Criador da natureza. Então eles vão voltar sem perceber, ou percebendo, acredito que percebendo, eles vão retornar ao que estava acontecendo no início. Lá quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, eles adoravam algumas questões da natureza. Então é isso que eles querem, porque se todo o mundo adorar a natureza, adorar a ideia do verde, né, eles vão ter um controle, pelo menos religioso, sobre as pessoas. E isso não é uma questão de religião. Na verdade, isso é uma questão de política. É assim que eles vão dominar as pessoas. E eles estão tratando dessa Carta da Terra já tem anos. Ela já existe, a Carta da Terra, né? Que é um documento falando sobre novas formas de atuação na Terra. Então, você tem aí realmente uma desconfiança, por exemplo, de que o próprio vírus foi um plano para fazer com que a Terra descanse, né? E a gente está pesquisando isso há tem tempo. Nós estamos com medo de que de repente o vírus suma e a Terra seja responsabilizada por isso, porque provavelmente algo nesse nível vai acontecer. E aí a Terra, o sistema criado, passa a ser adorado no lugar do Criador novamente. Eu tive pesquisando um site de umas bruxas wiccanas e elas realmente disseram que está perto de uma deusa voltar. Então tem matérias falando que Gaia vai voltar. E muita gente acha que isso é ficção. Eu também acho que seja ficção. Mas o problema é que o mundo inteiro acredita nessa ficção. Esse é o problema. Eu não acredito na Gaia, não existe Gaia. Mas o mundo inteiro acredita. E se todo mundo acreditar, inclusive aquelas pessoas que estão dentro da igreja? Aí a gente vai começar a ficar preocupado, né? Mas a gente pode se preocupar agora. Então é disso que vai tratar essa questão da Carta da Terra, que é importante essa parte aqui. Falei isso tudo só sobre a Carta da Terra, temos outras coisas aqui, né? Inclusive, ela vai tratar aqui como essas pessoas que eu citei antes influenciam no cristianismo para que ele chegue a isso aqui também, a adoração a outra coisa que não seja Deus. Então isso vai tratar na parte 3. Leviatã se ergue, os aliados globalistas da URI. Eu sempre digo para vocês que tudo é política e tudo é religião. Então a política sabe agora usar a religião. Eles sabem usar a religião para dominar. E as pessoas sabem usar a religião.
Você vê várias igrejas usando a religião para dominar pessoas. Não é o Espírito Santo que está agindo na maioria dessas igrejas, é as pessoas. É um método para você dominar pessoas e extrair dela o que você quer. Isso é uma religião, isso é o cristianismo em várias e várias e várias igrejas hoje no Brasil. Então já ficou nítido que a religião domina e a política não. Então eles estão fazendo isso para que eles dominem com a política. A religião sabe usar a política e a política a política sabe usar a religião e agora a religião também aprendeu política. Então é isso. No final das contas, nós vamos ter algo a ser adorado que não é Deus. Então ele vai tratar disso aqui na parte 3. Na parte 4 ele vai tratar da conclusão. A antitradição, a contratradição. E ele começa sempre desse jeito aqui, ó. Ponto e contraponto, e aí ele passa para os capítulos, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí depois ele vai ter um apêndice 1, o 2, a bibliografia seleta, biografia do autor e o índice remissivo. Tem aqui atrás um índice maior, né? Aí nós temos a apresentação do livro. Deixa eu ler aqui o primeiro. Vou ler só isso aqui para vocês, ó. Falsa Aurora pode ser o livro mais importante que você vai ler neste ano. Realmente, concordo. Eu acho que esse livro acabou se tornando importante e ele é um complemento para o melhor livro de 2019 do nosso canal, que é o livro, na verdade, A Ameaça Pagã. Muito da Ameaça Pagã completa isso aqui também. Então, os dois estão falando da mesma coisa, só que um fala de um lado, o outro fala do outro. Então, ó, esse pode ser o livro mais importante do ano. Todos devem dar atenção aos avisos aqui contidos, quer se considerem progressistas ou conservadores, leigos ou religiosos. Então é uma coisa para a sociedade, porque de certa forma os ímpios também não querem ser dominados pela política, mas eles também serão dominados pela política e conquistados pela política nesse caso, né? Numa época em que muitas das religiões guerreiam entre si, uma ideia bem simples vem ganhando popularidade. A de que a salvação da humanidade estaria numa única supra-religião e num único governo global que unisse os homens numa salvadora harmonia universal. É tudo que eu disse. É isso, basicamente. Só que isso não é um livro de ficção. Esse é o problema. Isso é um livro com documentos reais. Agora eu vou mostrar aqui dentro, né? Tem aqui, eu separei essa parte aqui porque vai falar um pouco sobre o livro e sobre a URI, que vai ser pesquisado daqui para lá. Deixa eu mostrar a estrutura do livro antes. Aqui é só uma introdução. Eu vou voltar nessa parte aqui para a gente ler. A introdução dele é bem grande, tá, irmãos? A introdução realmente ficou grande. Olha, muita coisa para ler. Aqui, ó. Ele sempre começa a parte com uma foto e com frases de pessoas importantes sobre o tema, né? Depois ele vai trazer o ponto e contraponto. Cada parte tem o ponto e contraponto. E é sempre com frases de pessoas importantes aqui para o que ele está pesquisando. E aí sim ele começa com o capítulo. Sempre com o título. Aqui tem o título do capítulo. A gente estava tá na primeira parte. Aqui é o título desse capítulo. Ó, o sonho de um bispo anglicano. Foi um bispo anglicano que criou a URI, né? E aí nós temos aqui embaixo as notas de rodapé. Então tem muitas notas de rodapé que vão direcionar vocês para uma pesquisa mais aprofundada. Então se vocês acharem interessante alguma coisa daqui de cima, né, aqui embaixo você tem uma nota de rodapé. Por exemplo, aqui tem a nota 185, que é isso tudo aqui. Entende, irmãos? Que complementa o que está escrito ali. Então, basicamente é isso, né? Agora eu quero ler pelo menos 3 pontos importantes desse livro para vocês entenderem a importância dele, tá? Ó, primeiro ponto aqui na página 34. Este livro é de ficção ou não ficção? É sátira ou trata de fatos reais? Ele vai dizer o seguinte: infelizmente, é tudo não ficção. Quisera eu que as atividades e crenças bizarras que descobri estivessem confinadas às páginas de romance e suspense e romances apocalípticos vazios e moralistas. Aí aqui no final, embora algumas das palavras e ações dos entusiastas da nova era passem a impressão de que estão fazendo uma paródia de si mesmo. É tudo real, apesar de parecer brincadeira. Tá bom, irmãos? Aí ele vai falar aqui, ó, Iniciativa das Religiões Unidas. Isso aqui é um resumo, ele vai explicar melhor onde começa,
tá bom? Ele vai explicar mais. E aqui também tem uma parte aqui específica sobre isso, né, que eu vou ler para vocês. Essa parte aqui, eu vou ler um pedacinho disso aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó: a iniciativa das Religiões Unidas, eu vou ler daqui para frente, a URI, né, é um movimento interreligioso em rápido crescimento, fundado em 1995 por William Swing, um dos principais bispos progressistas da Igreja Episcopal. O movimento, que se descreve como uma comunidade global em crescimento dedicada a promover cooperação permanente e cotidiana entre crenças, eliminando violência de motivação religiosa e criando culturas de paz, justiça e cura. Tá vendo que eu marquei mais forte? Cura para a terra e para todos os seres vivos, tá? Aí aqui tem o número 22. Aqui embaixo tem um link para você ler, para você ver que ele está falando realmente a definição vinda da URI e não inventando uma definição como muitos fazem, tá bom? A ideia da URI não era 100% ruim. Acontece que ela virou uma bola de neve e ninguém consegue manter. E agora acabou, né? Agora virou o que vocês chamam de ecumenismo, né? Virou isso aí mesmo, né? Deixa eu ver se... Aqui ele vai falar um pouco sobre o livro, ó. Desde 95, muitas pessoas me ajudaram no trabalho que resultou neste livro. Aí tem aqui qual trabalho? Fornecendo ajuda nas pesquisas, pistas, acesso a documentos raros, revisando e criticando esboços do meu texto, permitindo que eu as procurasse em busca de apoio emocional e espiritual, mandando bilhetes de encorajamento, fornecendo assistência financeira e rezando por mim. Por que isso é importante? O vídeo que eu tratei sobre a polêmica do caso da cantora que está sendo ameaçada pelo marido, vocês perceberam a dificuldade que é falar sobre isso, porque envolve muito. Envolve quase todas as igrejas cristãs do Brasil, quase todas as igrejas protestantes e quase todas as igrejas católicas, que já estão envolvidas com a URI, talvez sem perceber. É por isso que é difícil falar sobre isso, né? Então ele precisou de muito apoio para tratar mesmo, irmãos. Eu concordo com ele, é preciso mesmo apoio, porque não é uma questão que todo mundo vai aceitar, mas ao mesmo tempo é a verdade. Essa que é a dificuldade, entende? Então aqui nós temos, ó, o bispo anglicano apoiando, né? Aqui a gente tem as palavras do Malcolm Moore, não sei o que, né? Que tem um monte de coisa aqui. Ah, sim, isso aqui eu preciso ler para vocês, ó. Como implodir a fé. Eu coloquei como título, Como implodir a fé. Palavras desse Malcolm aqui, do The Great Liberal Ditch, né? Ele escreveu o seguinte, ó: foi de fato entre os próprios cristãos que se deu a preparação do ataque final e decisivo ao cristianismo, liberado pelas igrejas protestantes, mas com os católicos romanos se juntando ávida, embora tardiamente, à luta. Então, a ideia que ele está falando é que foi entre os cristãos protestantes que começou a implosão do cristianismo, a destruição do cristianismo, mas não apenas com eles, né? Os católicos não demoraram muito para participar também, e nós não sabemos quando de fato isso aconteceu, mas isso aconteceu. O que é uma implosão? É quando a bomba começa a explodir de dentro para fora. Então, uma explosão, nós explodimos o prédio de fora para dentro. Explodimos o prédio de fora. A implosão acontece de dentro do prédio, por exemplo, para fora, né? Então é isso que aconteceu. O cristianismo tem sido implodido por movimentos dentro dele, né? A URI é só mais um movimento. E ela é um dos principais, mas ela é só mais um movimento, né? Ele está falando aqui, ó, que foi entre os próprios cristãos que se deu a preparação para o ataque final e decisivo ao cristianismo. Provavelmente esse ataque é organizado e direcionado pela esquerda religiosa. E muito provavelmente o gnosticismo antigo está ligado a isso também, tá? Porque no gnosticismo antigo isso já acontecia, né? Eles iam vestidos de cristãos para a igreja para enganar as pessoas que estavam lá dentro. Isso Irineu de Leão vai dizer lá no livro Contra as Heresias, no sumário. Sumário não, no prefácio dele já vai explicar isso, tá? E aí depois a católica entrou no meio também. Então não é só a igreja protestante, não. O catolicismo também está no meio disso aqui, tá? Tudo o que tinha de demonstrar era que quando Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, que é uma passagem real,
Jesus disse que o reino dele não seria nessa terra, né? Está em Lucas. Ele nem colocou aqui a referência, mas está em Lucas, tá? Ele vai dizer o seguinte, eu vou repetir de novo. Tudo que tinham de demonstrar era que quando Jesus disse que seu reino não era deste mundo, quis dizer que era. Inverteram a palavra de Jesus. Essa ideia de que o reino de Jesus vai ser na terra, ela também pode ser parte desse plano de inversão. Mas ele está citando como exemplo. Qual é o exemplo? Foi simples, foi só inverter aquilo que os cristãos estavam lendo na Bíblia. E aí eles mesmos começaram a brigar. Nós temos um exemplo muito claro disso, né? A eleição e predestinação. Quantos negam a eleição e predestinação porque foram influenciados por outra pessoa a fazer isso? Né? E esse foi o plano, essa foi a ideia. Vamos destruir o cristianismo de dentro para fora. Vamos começar a divulgar matérias com toda a prova possível de que o que está escrito é exatamente o contrário do que está escrito. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, o texto de Romanos 9. Muitos cristãos explicam Romanos 9 diferente do que está escrito. Isso é parte desse plano de implodir o cristianismo, colocar um cristão contra o outro. Então, se vemos, por exemplo, às vezes um arminiano contra um calvinista, nós achamos que é um debate, mas é, na verdade, a plena execução do plano desse povo aqui, que tentou implodir o cristianismo. Porque o cristianismo é sempre um problema para o mundo. Por isso que ele precisa ser destruído. Essa ideia vem muito a calhar para os planos do mundo, né? E ela tem dado muito certo, tá bom, irmãos? Então você pega lá um texto e começa a dizer exatamente o contrário e gera provas daquele texto, né? Que ele não está dizendo isso, ele está dizendo isso aqui, que é exatamente o contrário do que ele está dizendo. As pessoas, algumas, vão aceitar, elas vão concordar, elas vão começar a defender e elas vão começar a brigar por causa disso. O texto está escrito 2 mais 2 é 1, 2 mais 2 é 4, alguém vai dizer, não, 2 mais 2 é 5. E ele vai dar provas de que 2 mais 2 é 5, vai convencer algumas pessoas e preparar elas para debater com quem acha que 2 mais 2 é 4. É isso que ele está falando, tá? E essa foi a preparação. E agora o cristianismo está nessa destruição, nessa implosão realmente. Igrejas que não pregam a Bíblia, igrejas que não falam de Deus, não falam do céu, não falam do inferno, falam só da terra. Né? O importante é a terra. Isso também está ali no que ele diz. Entende, irmãos? Isso tudo não é um erro teológico apenas, como um irmão falou, não é só um erro teológico, isso é um plano que tem dado muito, muito certo. Por isso que não dá para proteger nada. O que não é verdade é mentira. Seja erro teológico, seja heresia. É mentira e tem que ser combatido pelo cristianismo. Mas as pessoas estão quase adotando as mentiras, né, com o nome de erro teológico. Né? É tudo agora que você quer aceitar que não esteja certo na Bíblia, você classifica como erro teológico, aceita e vive em paz com a mentira, nesse caso. Né? Vamos continuar aqui. Vocês viram que aqui, ó, o plano está descrito e ele está acontecendo de fato. Né? É parte desse movimento de implosão do cristianismo pelo movimento da nova era. Vocês acharam que ele estava dormindo, que ele era mentira, e ele estava agindo dentro do cristianismo o tempo inteiro, irmãos, o tempo inteiro. E aí? Temos um problema? Precisamos de uma reforma? E com certeza precisamos. Muito mais agora, né, que a gente está vendo essas aberrações que se acham cristãos falando e produzindo material que não tem nada a ver com a Bíblia. Né, não tem nada a ver com a Bíblia. Por que as pessoas adoram eles? Estão sendo enganados, irmãos. Aí tem a Bárbara Marx aqui, ó, o John Newman também. O John Newman comentou o seguinte, ó: novos objetos dentro da religião, novos sistemas e planos, novas doutrinas, novos pregadores são necessários para satisfazer aquele anseio que a assim chamada difusão do conhecimento criou. A mente torna-se morbidamente suscetível e exigente, insatisfeita com as coisas como são, desejando a mudança enquanto tal, como se a alteração por si mesma constituísse um alívio. Então, é isso que tem acontecido, né? As pessoas estão incluindo coisas no cristianismo para satisfazer a mente das pessoas, né? Então, se você não acredita em alguma coisa, você não precisa mudar e acreditar. Não, você não precisa se arrepender. A gente pode criar uma verdade
com base naquilo que você quer acreditar, e você se torna feliz, mesmo que isso seja uma mentira. É isso que acontece. Não sei se você está entendendo, mas isso está acontecendo hoje. E o Lee, ele achou tudo arquivado, que era para ser assim mesmo, tá bom? Então vamos passar aqui, acho que aqui vai ter a história do anglicano. O bispo William Swing, da Diocese da Califórnia, da Igreja Episcopal, construiu uma ponte religiosa para o futuro. Quer que todos no mundo a cruzem com ele, quer que todo mundo continuem com ele. A URI que Swing lançou em 95 descreve-se como, aí ele vai trazer uma descrição que o próprio bispo vai trazer, né? Essa palavra do bispo, tem aqui onde ele tirou, ó. Tem aqui o site, tá vendo? Ele diz o seguinte: uma comunidade global em crescimento dedicada a promover cooperação permanente e cotidiana entre fés, existe fés? Só existe fé. Eliminando violência da motivação religiosa e criando culturas de paz, justiça e cura para a terra. Aqui que ele se entrega. Quando fala cura para a terra, ele se entregou. E para todos os seres vivos. Para todos os seres vivos, ele colocou como complemento para disfarçar o que ele quer. Tá bom, irmãos? A introdução da carta da URI expõe as ambições planetárias do movimento. Aí tem a introdução, diz o seguinte, ó: trabalhando em todos os continentes e entre continentes, pessoas de diferentes religiões, expressões espirituais e tradições indígenas, vocês vão lembrar que o Papa realmente visitou os índios, tentando fazer com que a fé deles fosse acrescentada ao catolicismo, tá, irmãos? Esse Papa, ele é parte também, ele concorda pelo menos, né, e ele colabora, né, certo que ele fez isso já como uma colaboração. Então, expressões espirituais e tradições indígenas estão criando níveis sem precedentes da cooperação global permanente. A URI, com o tempo, espera alcançar a visibilidade das Nações Unidas, da ONU. E o que acontece? A ONU no início não aceitou a URI, né? A ONU demorou para aceitar a URI, porque a URI não é uma criação da ONU, irmãos. Ela é uma criação realmente desse bispo anglicano. E com o tempo ela concordou, né? Com o tempo ela concordou. No livro vai tratar dessa questão que a gente não pode ler agora, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais eu vou ler aqui para vocês que eu acho que é relevante. Deixa eu ver. Acho que eu vou passar logo aqui. Tem muita coisa, irmãos. Realmente, tudo que eu tô passando é importante, tá bom? Eu vou ler essa parte aqui que vai tratar da introdução de outras ideias na sociedade, de outras religiões na sociedade. Ó. O primeiro com o primeiro parlamento das religiões do mundo, o hinduísmo e o budismo deram início a seus trabalhos missionários nos países do Ocidente. Eu não vou saber ler. Soyen Shaku, né, introduziu o Zen budismo nos Estados Unidos através do parlamento. E agora no Brasil também através de uma missionária, tá bom? Seus discípulos popularizaram essa fé no Ocidente. O guru hinduísta Vivekananda, eu acho que é assim que fala, que palestrou nessa conferência, deu a primeira aula de yoga em solo americano em 1895. Ele também popularizou a reencarnação e outras ideias que tinham sido introduzidas nos Estados Unidos em 1870 pelos teosofistas. Vivekananda preconizou o fim das conversões religiosas, pedindo que cada religião assimilasse o espírito das outras. Assimilasse o espírito das outras é a ideia que nós temos como o liberalismo. É isso, entendeu? Então lá em 1800, lá no século XIX, essa ideia já estava nascendo. A URI veio depois, mas ele está mostrando nessa parte que esta não é uma ideia nova, né? Que ela já vem sendo produzida há anos, né? E como um plano, né? Mas como um plano que não é humano apenas, um plano secreto, um plano diabólico, né? Que com o tempo vai ressurgindo. Então, você acha que ele morreu, mas ele não morreu, ele só está esperando a hora de aparecer. É isso que ele estava dizendo. Então, lá em 1800 e pouco, isso já estava acontecendo,
né? Nós não percebemos, mas estava acontecendo. E aí, de repente, ele explode, né? A gente percebe que nós já estamos no meio do furacão. Ideias e práticas da URI vai tratar aqui, ó. Eu quero passar porque quanto mais a fundo a gente vai, mais coisas tem. Aqui tem uma coisa interessante, ó. A doutrinação da URI envolve a nova sociedade, né? Envolve essa cultura que nós temos hoje. Porque a cultura passada, a nossa cultura ficou para trás, a gente não vai mudar mais. Os nossos pais, os nossos avós dificilmente vão mudar. Então eles pensaram em fazer com que as crianças mudassem. Então eles começaram a criar crianças para o futuro. Então essa ideia, por exemplo, que vocês têm hoje, da aceitação homoafetiva pelas crianças, é parte desse plano, é parte dessa estratégia, né? E não só da questão homoafetiva, mas também da interreligião. Ele vai tratar aqui, ó, doutrinação anti-interreligiosa das crianças, né? Um currículo interreligioso para crianças de 8 a 12 anos. Essas lições foram preparadas por duas professoras do externato Marin Country, um colégio particular do condado de Marin, para crianças do jardim de infância até a 8ª série. Aí nós temos aqui, ó, são 4 módulos que variam em extensão de 5 a 20 dias. Todos os 4 incluem meditação na aula, criação de um altar multicultural, que permitirá aos estudantes uma conexão espiritual consigo mesmos. Então, isso não é multicultural, né, e nem é multirreligioso, isso é uma religião. Então, eles não têm essa questão de multirreligião, nada. Eles estão criando a religião, né? Essa ideia aqui de mudar a mente das crianças, eles estão criando a religião do futuro, porque os pais delas daqui a pouco se tornam irrelevantes e eles não. Eles assumem cargos, eles são pessoas que são importantes na sociedade, que vão influenciar a próxima geração e vão só estragando as gerações. Então daqui para frente, esse é o plano, mudar a mente daqueles que vão ser o futuro e abandonar aqueles que fazem parte do passado, tá bom? Há também o exercício chamado Crie a Sua Própria Religião, uma preparação adequada para a vida na Califórnia, como diz a URI. Vai ter um texto da URI aqui que eu não vou ler. Aqui, ó. Os estudantes recebem novas músicas para cantar com lições interreligiosas associadas. Para Diribel Pace, os professores devem pedir aos alunos que investiguem como é que eles podem participar da ajuda para que as fés, né, se unam e curem a terra. Lembra que eu falei para vocês? Eles se entregam na cura da terra. É aqui que eles se entregam. Aí tem uma música aqui e as pessoas acham, nossa, que música legal, né? E aí quando a gente vai ver a tradução, ela está escrevendo o seguinte, ó: e se Deus fosse um de nós? Só um vagabundo como nós, né? Aí vai tratar isso tudo aqui, vai falar, ó, só um desconhecido no ônibus, tentando chegar em casa, de volta ao paraíso, todo sozinho, ninguém para ele telefonar, tirando talvez o Papa lá em Roma. Então esta música foi usada para fazer com que as crianças abrissem a mente, né? Na verdade, será que Deus ele existe, né? E se nós fomos os deuses? Então é uma estratégia muito bem planejada e muito bem executada, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui vai falar também sobre o Bispo Swing. Eu não sei se eu vou ler isso aqui, porque tem coisas mais pesadas aqui. Aqui tem uma questão importante. Eu vou terminar o review com essa questão importante, porque eu vou deixar isso aqui na mente de vocês. Vocês nunca imaginaram que esses planos pudessem ser reais, porque todos nós ouvimos isso como uma teoria de conspiração. Mas acontece que, e eu pesquisei, que várias dessas pessoas que citadas aqui concordam com este plano especificamente. Tá bom? Ó, capítulo 9, o movimento da nova era, frívolo na superfície, sinistro por natureza. Aí tem aqui, ó, os ensinos da nova era e da teosofia não são apenas uma coleção de platúdies gostosas e inofensivas. Alguns dos principais autores desses movimentos nos deixaram uma coleção de ditados linha dura, que inclui... Aí ele vai trazer partes daquilo que você vai achar em todo o livro, né, na maioria dos livros, né, pelo menos os melhores livros sobre a nova era ou sobre teosofia. Teosofia é uma espécie de gnosticismo, tá?
Teosofia tá ligado àquela menina Helena Blavatsky. Tá? Ela é uma das principais, ela começou uma coisa muito grande. E a Nova Era é um movimento mundial de atualização da fé. Seria mais ou menos isso, tá bom? O que a gente vai achar no meio disso? Louvores a Lúcifer, ou o portador da luz. Proclamação de que nós humanos somos deuses e que a morte não é real. Isso aqui você já ouviu. Isso aqui você já ouviu no cristianismo, e que a morte não é real, você já ouviu no cristianismo. Ou seja, isso já está dentro do cristianismo. E muita gente fala que é um erro teológico, né? Não é um erro teológico, é parte de um plano, que está muito bem estruturado. Mas o que? Defesa do controle populacional. E que existe documentos das pessoas falando realmente, protegendo mesmo a questão da população. A Helena Blavatsky mesmo já tem comentário aqui também. A Helena Blavatsky tem texto dela falando isso aí. Desprezo pelas religiões tradicionais. Então, ele quer juntar todas as religiões, mas ele despreza as religiões tradicionais. Quem são a religião tradicional? É o cristianismo, são os judeus, os católicos, né? Então eles não gostam dessas religiões, particularmente das religiões que creem em Jeová. Eles não gostam dessas religiões, eles querem impedir. Por isso que eles estão fazendo com que outras ideias, né, vou botar aqui Jeová, outras ideias entrem no pensamento sobre Jeová e alterem o pensamento sobre Jeová. O profeta Daniel disse que isso iria acontecer, tá, irmãos? Então isso está acontecendo. Lá em Daniel 9, você tem o povo de um príncipe entrando dentro do templo e alterando a adoração. Esse texto é sobre a Uri, é sobre não só a Uri, mas tudo isso que aconteceu na história do cristianismo até a vinda de Jesus, tá bom? Isso tem acontecido. É como se isso fosse evoluindo cada vez mais, e a gente está meio que no finalzinho do processo, né? Então, tem vários ensinos aqui que são padrões, inclusive a defesa de controle populacional. E o que é a defesa de controle populacional? Especialmente voltado para os pobres do Ocidente e para os países subdesenvolvidos. Essa defesa remonta ao final do século XIX, quando a população era uma fração do que é hoje. É a ideia, irmãos, de que não pode ter muita gente mais na Terra, de que nós já temos muitas pessoas na Terra. E aí eles vão matar algumas pessoas, né? Eles vão matar, vão impedir, eles vão apoiar o aborto, eles vão apoiar mais a homossexualidade, porque a homossexualidade também não produz pessoas, né? Tudo isso faz parte. Vão apoiar o feminismo, então as mulheres é que mandam, e se a menina não quiser filho, pouco importa se Deus mandou fazer, né? Porque o corpo é dela, né? O feminismo entrando dentro da igreja também faz parte desse plano. Vai falar sobre isso tudo dentro desse livro aqui, tá bom? Eu queria ler também aqui a humanidade e a natureza dos deuses, como deuses. Para Blavatsky, o Senhor não é Deus, a humanidade é. Na doutrina secreta, ela disse, a filosofia esotérica mostra que o homem é verdadeiramente a divindade manifesta em dois aspectos, o bem e o mal. Uma vez que a humanidade é Deus, segue-se que, pela lei do desenvolvimento espiritual, a humanidade se libertará dos seus falsos deuses. Aqui, os falsos deuses dela não eram os deuses do hinduísmo que ela adorava. Não eram os deuses pagãos dela, não. Os falsos deuses dela aqui era Jeová. Era o cristianismo que ela perseguia para ela. Entendeu? Então ela está falando que aos poucos a humanidade se libertará do cristianismo e finalmente se redimirá a si mesma. Se redimirá a si mesma. A própria humanidade vai redimir a própria humanidade. Entendeu? É como se nós perdoássemos a nós mesmos. Cara, que loucura, né? Que loucura. Mas olhando esse monte de heresia que a gente recebe, eu posso dizer para vocês que isso tudo aqui já está acontecendo. Tá bom? Tem muita coisa, tá vendo? Nova religião vindoura. Eu vou terminar com isso aqui. Não tem como ler mais 44 minutos falando sobre o livro. Você já entendeu a ideia do livro, agora basta ler. Se você acha tipo, não, só tem isso aqui importante, não, cara, olha aqui, tem mais um monte de coisa marcada. Tem mais um monte de coisa aqui que eu não vou ler, ó. Que eu li, aqui, ó. Aqui, tá vendo? Marcada, ó. Eu falei, eu vou ler isso aqui, mas não tem como ler. Tem muita coisa, ficaríamos falando muito tempo sobre isso.
tá bom? Até me perdi aqui, acho que eu tava nesse aqui, né? Vou terminar com ele, ó. Então tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, na página 430. A nova religião vindoura. Eu vou terminar lendo essa parte para vocês, um pedacinho daqui, tá bom? Ó. A nova religião proposta por Bailey. Essa nova religião nós tratamos em 2 lives e tem um estudo em PDF no blog chamado Mudança de Paradigma. Eu já tinha escrito sobre essa nova religião sem saber que alguém já estava pesquisando também. Eu fiz usando só o texto da Bíblia. Esse autor, além do texto da Bíblia, ele pegou documentos reais. Então ele tem mais provas do que eu a respeito disso, porém nós pensamos e percebemos a mesma coisa, tá bom? E na verdade ele não só percebeu, como ele descobriu as provas sobre isso. Tem as citações aqui. A nova religião proposta por Bailey seria baseada em mágica, elitismo espiritual e a manipulação das pessoas. Falei isso no início do review. A nova religião será uma religião de invocação e evocação, de reunião de grandes energias espirituais. E aí vocês vão lembrar que a Bíblia textual, a BTX, já incluiu a ideia da energia espiritual no seu texto, tá bom? E aí vocês vão achar, não, aquele é texto crítico. Cara, não é só o texto crítico aquilo lá não. Tá bom? Depois que você descobre algumas questões, você percebe que aquilo não é só uma tradução. Existe um propósito para cada palavra. Existe um propósito para cada texto usado, né? E aí ele está tratando aqui, ó, que a nova religião, ela será uma religião de reunião de grandes energias espirituais, de modo a fazê-las crescer para beneficiar e estimular as massas. Então a ideia deles é que as massas estejam distraídas, né? A obra da nova religião será distribuir a energia espiritual e proteger a humanidade das energias e forças que a humanidade ainda não está pronta para receber. 91, tem a citação dele aqui, provavelmente é o texto de cima, na página 401. E aqui ele diz o seguinte: a nova religião trabalhará junto com a ONU. Assim, as metas expressas e os esforços das Nações Unidas virão a dar frutos e a nova Igreja de Deus, formada a partir de todas as religiões, e grupos espirituais, dará um fim de forma unida à grande heresia da separação. Tá? Em Bailey, O Destino das Nações, página 152. Já existe em português, porque ele colocou aqui. Beleza? Então, irmãos, viram a importância do livro? Será que tem pouca coisa aqui? Claro que não. Olha aqui a Carta da Terra. Eu nem li ela. Não dá tempo de ler muita coisa, né? Então, é isso que trata esse livro aqui. Por isso que eu considerei ele como um dos melhores livros de 2020. E eu quero indicar para vocês estudarem ele, tá bom? É uma leitura fácil, como você viu. É uma leitura assustadora pelo seu realismo. Se você presta atenção nas coisas que acontecem, você vai entender tudo lendo isso aqui, tá bom? Eu já tenho pesquisado esse assunto. O que está aqui dentro é o que eu já tinha descoberto também, né, a partir da análise de conteúdo que vocês mandam, das polêmicas que a gente vê, análise de textos de Helena Blavatsky, de outras pessoas. Eu já tinha percebido esse plano que o Lipin vai tratar em Falsa Aurora. Espero que você tenha gostado. Esse realmente é um review importante. Fica com Deus e até o próximo review aqui no canal Palavras em Chamas.